Fala moçada, estamos aqui para mais um vídeo do canal onde nós analisamos os contos que vocês enviaram para algum dos nossos desafios. Meu nome é Lucas Rosalém, você está no Universo Antares e eu estou aqui com meu amigo Ryan. Olá pessoas, como vocês estão? Meu nome é Ryan Chamon, sou integrante do Universo Antares, escritor, professor e volta e meia eu apareço por aqui também para apresentar, analisar, discutir. Também tem algumas séries no canal e hoje a gente está aqui para mais uma análise de contos. Qual é o conto de hoje, Ryan? O conto de hoje é do nosso amigo Fabrício, O Segredo do Lago. Fique aí com a narração então e logo em seguida a gente volta para analisar o conto. O lago era um espelho negro, envolto por árvores retorcidas e uma névoa perene. Parecia se agarrar à superfície como um véu. Era o tipo de lugar que fazia qualquer visitante sentir que estava sendo observado. Pedro gostava do silêncio, ou pelo menos achava que gostava. Pretendia pescar, escapar da rotina. Procurando um lugar diferente e isolado, foi parar onde estava. O ar cheirava a terra molhada e madeira apodrecida, e o frio parecia vir de dentro da água, como se algo lá embaixo sugasse o calor do mundo. Ele ajeitou a vara de pesca e esperou, sentado na borda do barco. Estava prestes a desistir quando sentiu o puxão. Não era um peixe, tinha certeza. O movimento parou, o barco havia enroscado em alguma coisa. Depois de muita luta, ele trouxe à tona uma vitrola antiga, coberta de limo e ferrugem. Pedro a ergueu, escoando água escura, e a acomodou no barco. Por algum motivo, a descoberta fez sua pele arrepiar. De volta à sua casa, Pedro limpou e examinou a vitrola. Um modelo muito antigo, do tipo que se encontraria em uma das lojas de antiguidades que frequentava. Gostava de mexer com coisas velhas e tinha um talento natural para consertar o que os outros achavam inútil. Sabia que poderia consertá-la. Passou os 2 dias seguintes desmontando, limpando e remontando. Quando terminou, ela estava quase funcional. Quase. Toda vez que ele tentava tocá-la, a agulha arranhava o disco. Isso o irritava, mas sua curiosidade o fazia insistir. Certa noite, enquanto bebia cerveja e ouvia um de seus discos favoritos, percebeu algo que fez seu estômago gelar. No trecho onde a agulha arranhava, parecia haver um som. Ele parou o disco, ajustou a luz da luminária e escutou de novo. Não era estático, nem um simples ruído do desgaste. Era um som real. Um grito. Pedro insistiu. Da segunda vez, o grito foi mais claro, agoniante, como de alguém sendo arrastado. Ele recuou da vitrola com o coração disparado. Isso é impossível. Tinha bebido, claro. Convencido de que era a bebida e o cansaço pregando peças, foi dormir. Na manhã seguinte, ao acordar com a cabeça latejando, Pedro tentou outra vez. Mas quando tentou ouvir o disco, só houve ruído. Nenhum grito, nenhuma voz. Uma sensação o fez voltar ao lago. A água era mais escura do que ele se lembrava. Ele mergulhou o rosto com uma viseira improvisada, mas não suportou ficar muito tempo. Quando emergiu ofegante, sabia que precisava de ajuda. Na estrada para o lago, encontrou uma casa velha que parecia escondida no mato alto. A casa era pequena e estava empoeirada. Ele se aproximou e bateu à porta. Nenhuma resposta. Olhando pela janela, sua atenção foi direcionada às ferramentas de mergulho penduradas na parede. Antes que ele sequer pensasse em entrar para pegá-las, um homem apareceu. Oi. Perdão, estou procurando... Quem é você? O velho olhava com desconfiança, enxugando as mãos em um trapo ensopado. Meu nome é Pedro. Me desculpe pela intromissão, mas parece que o senhor já foi mergulhador, certo? O velho mudou de humor e soltou uma risada seca. Foi há muito tempo. Meus ossos já não aguentam o que aguentavam antes. Qual é o seu nome? Amâncio. Seu Amâncio, eu encontrei algo naquele lago. Algo que pode valer muito, mas não consegui chegar até o fundo. Achei que o senhor talvez pudesse me ajudar.
O velho estreitou os olhos, avaliando Pedro com atenção. O que você encontrou? Pedro hesitou. Não queria contar sobre a vitrola. Um objeto antigo. Acho que pode haver mais lá embaixo. Se encontrarmos alguma coisa valiosa, dividimos. Amâncio coçou o queixo, pensativo. Esse lago já me trouxe muitos problemas, rapaz. Mas, bem, a curiosidade é uma maldição que a gente nunca supera, não é? Pedro assentiu, sem saber o que responder. Certo, eu te ajudo, mas quero minha parte. Combinado. No dia seguinte, os dois partiram para o lago. Amâncio trouxe seu velho equipamento de mergulho, verificando cada peça com cuidado. O barco cortava a superfície do lago, cada vez mais envolto pela névoa densa. Era quase impossível distinguir onde a água terminava e o céu começava. Amâncio estava quieto, mais quieto do que deveria. O velho não olhava para Pedro, mantendo os olhos fixos no horizonte cinzento. Quando chegaram ao ponto em que Pedro disse ter encontrado algo, Amâncio começou a preparar o equipamento. "Você já fez isso antes?" perguntou o velho, finalmente olhando para Pedro. Pedro negou com a cabeça. "Então me siga e não se afaste." Eles mergulharam juntos. O frio da água era quase insuportável. Pedro sentiu o peso do equipamento puxá-lo para baixo, mas seguiu o velho, cuja lanterna cortava o breu como uma lâmina de luz. Abaixo deles, o fundo do lago começou a se revelar. Não era só lama e pedras como Pedro esperava. Era uma espécie de cemitério improvisado, cheio de objetos aleatórios. Ele viu espelhos de molduras enferrujadas, caixotes antigos, uma cadeira de balanço quebrada e até uma boneca sem olhos, com cabelos flutuando como algas. Amâncio deu o sinal para que parassem diante de um grande caixote. A madeira estava escura, parcialmente deteriorada pela água, mas ainda resistente. Ele apontou para Pedro e depois para o caixote, indicando que precisavam levantá-lo juntos. Pedro começou a ajudar, mas sentiu algo estranho na forma como o velho forçava o caixote. A madeira rangia sob a pressão, e de repente, Amâncio empurrou com força, prendendo Pedro contra o fundo. Pedro arregalou os olhos, tentando se soltar, mas o peso era demais. Amâncio flutuava acima, imóvel, observando-o com uma expressão que misturava calma e crueldade. Pedro se debatia desesperadamente, mas a água sugava suas forças. Foi então que ele viu a luz. Uma figura feminina emergiu da escuridão, flutuando em sua direção. Era pálida, vestida com um longo vestido branco que ondulava como fumaça na água. Seus cabelos flutuavam em torno do rosto de traços delicados, mas seus olhos eram vazios, 2 poços de um branco opaco, que pareciam olhar para dentro dele. Pedro sentiu um terror indescritível, acreditando por um momento que o espírito vinha salvá-lo. Mas quando olhou para Amâncio, viu algo que o perturbou ainda mais. O velho sorria. Não era um sorriso maligno, mas de alívio, de saudade. Seus olhos estavam vermelhos, suas lágrimas se misturavam à água do lago. Pedro tentou gritar, mas só bolhas saíram de sua boca. Amâncio nadou em sua direção, pegando o tubo de ar dele. Pedro lutava para manter a consciência, mas, em um último esforço, conseguiu se libertar do caixote. Ele empurrou o velho com força e agarrou o cilindro de oxigênio dele, arrancando-o de seu rosto. Amâncio se debateu, de olhos arregalados, surpreso de desespero. Enquanto isso, Pedro nadava para cima, lutando contra o peso e o frio. Quando finalmente emergiu, Pedro respirou fundo, sentiu o ar entrando como lâminas em seus pulmões. Nadou com todas as forças que lhe restavam. O corpo estava exausto e pesado. Ao alcançar o barco, subiu com dificuldade, tremendo de frio e medo. Olhou ao redor, mas não viu sinal de Amâncio, nem do espírito. De volta à margem, Pedro sentou-se no chão com o corpo trêmulo. Ele pensou em ir à polícia, mas não sabia como explicar o que havia acontecido. Quem acreditaria nele? Em vez disso, decidiu ir até a casa de Amâncio.
Queria saber se o velho tinha sobrevivido, mas também precisava de respostas. A casa estava em silêncio, cercada por uma sensação de abandono. Pedro bateu na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Espiou pelas janelas e viu que o interior estava coberto de poeira e teias de aranha, como se ninguém morasse ali nos últimos anos. Ele quebrou o vidro da porta e entrou. O cheiro de mofo e madeira velha o receberam com um golpe. Nas paredes, viu fotos antigas de Amâncio e uma mulher bonita, com cabelos negros e um sorriso tímido. O calafrio dizia: "É ela." Ele vasculhou uma javeira no quarto e encontrou um atestado de óbito em uma moldura quebrada. Ele se aproximou e leu, com as mãos ainda tremendo: Maria Amâncio, falecida em 1978. Causa da morte: afogamento. Pedro recuou, o coração batia descompassado. As correspondências empilhadas na porta estavam amareladas, intocadas por anos. Ele percebeu com arrepio que aquela casa não era habitada fazia muito tempo. Ao lado da porta de entrada, uma pilha de correspondências antigas estava amontoada, algumas cobertas de poeira, outras amareladas pelo tempo. Pedro pegou um envelope no topo, mas percebeu que o mais interessante estava no fundo da pilha. Um jornal dobrado, com a manchete já desbotada, mas ainda legível: Mergulhador Amâncio desaparecido no lago. Suicídio suspeito. Ele arregalou os olhos. A data era de 10 anos antes. De acordo com a matéria, uma jovem declarou que ter visto Amâncio entrar no lago e não sair. O equipamento de mergulho havia desaparecido junto com o corpo. O jornal citava que o velho era conhecido na região, mas havia rumores de que sofria de depressão desde a morte da esposa, Maria. Pedro deixou o jornal cair no chão. Sua mente girava em confusão. Amâncio não podia estar morto. Não pode ser isso. Ele havia falado com o velho, mergulhado com ele, lutado contra ele. De volta à sua casa, Pedro pegou a vitrola. Parte de si queria destruí-la, mas a curiosidade impediu. Ligou o aparelho e colocou um disco qualquer, esperando ouvir as vozes de antes. O som de ruído, como um vento, não chamou a atenção. Parecia apenas o chiado característico de discos antigos. Mas então, a agulha arranhou e algo diferente aconteceu. "Pedro!" A voz fez seu coração parar por um instante. Ele congelou e não desgrudava do aparelho. "Pedro! Devolva-me!" A voz de Amâncio. Pedro sentiu as mãos suarem e o peito apertar. "O que você fez comigo?" continuou a voz. O tom começava a soar como desespero. Pedro levantou-se de súbito, derrubando a cadeira em que estava. A voz continuava, se repetindo, como se estivesse presa em um círculo. "Pedro, o lago! Venha! Devolva-me o que é meu!" Era uma convocação, uma ameaça. Amâncio queria levá-lo de volta para aquele lago, para o mesmo destino que ele já havia dado a sabe-se lá quantas outras pessoas. Ele agarrou a vitrola, prestes a jogá-la contra a parede, mas hesitou. E se ao destruí-la, aconteceu algo pior. A voz parou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Pedro respirou fundo. Seu coração batia como um tambor em seus ouvidos. E então, num sussurro quase imperceptível, a voz de Maria: "Eu preciso dela, Pedro." Ele olhou para a vitrola. O silêncio voltou, mas Pedro sabia que não estava segura. O lago o chamava, Amâncio o chamava, e agora Maria também. Não podia destruí-la. Algo dentro dele dizia que isso não seria o fim, mas o início de algo pior. Ele decidiu que só havia uma solução: devolvê-la ao lago. Talvez assim tudo voltasse ao lugar. Na manhã seguinte, Pedro estava de volta à margem do lago. Ele remou até o centro, sentindo a mesma sensação opressora. Sua voz soou baixa, quase um sussurro, mas parecia ser ouvida pelo próprio lago. Acabou. Ele jogou a vitrola para o fundo, vendo-a desaparecer lentamente nas profundezas escuras.
Por um momento, sentiu uma paz breve, como se algo tivesse sido liberado. Era hora de sair dali. Pedro remou de volta para a margem a toda velocidade. Ainda antes de chegar, viu um grupo de jovens se preparando para pescar. Eram 3, rindo e conversando enquanto arrumavam as varas e os anzóis. Por um instante, Pedro pensou em alertá-los, dizer para ir embora e nunca mais voltarem àquele lugar. Mas algo o impediu. A voz trancou. Ele apenas acenou para os jovens com um gesto casual, como se nada estivesse errado. Sem olhar para trás, seguiu seu caminho, carregando consigo o peso de tudo o que havia visto e ouvido. O lago ficaria com seus segredos, e Pedro com os dele. Bom, o Segredo do Lago, vamos lá, do que ele se trata, né? Ele faz parte do desafio fantasmagórico, em que você tem que escrever um conto cujo motor central, né, da narrativa seja um aspecto fantasmagórico, ou seja, não precisa necessariamente ser sobrenatural, mas ele tem que ter essa coisa do friozinho na barriga, sabe? Aquela coisa de mistério, de suspense. E a partir disso a gente acompanha um personagem, eu acho que o nome dele é Pedro. O que eu gosto é que tem uma frase que eu já quero apontar, que eu gosto bastante, que Pedro gostava do silêncio, ou pelo menos achava que gostava. Pretendia pescar, escapar da rotina, procurando um lugar diferente e isolado, foi parar onde estava. Ou seja, o conto é tipo assim, estamos aqui, direto. Quando ele chega nesse lago, né, coisas estranhas acontecem. É um conto que ele trabalha o típico clichê, ou seja, do mistério, do que tem escondido no lago, né, mas eu achei divertido, pra dizer o mínimo. E você, Lu? Sim, acho que a gente pode até começar a fazer a análise já do plot. Depois a gente pode ir falando sobre a história aos poucos, né? Certo. Quer dizer, é o momento agora de falar sobre a história mesmo, né? O plot é sobre a história. Só pra vocês entenderem aqui, eu repito muito o que é que a gente analisa em cada ponto, mas é importante às vezes fazer isso nos vídeos pra ficar mais claro, né? No plot a gente analisa a premissa do conto e quais coisas acontecem pra compor a história a partir dessa premissa. A premissa o Ryan contou, mas o plot é um montante de coisas que vão acontecendo na história. E aí na execução a gente analisa quão bem o escritor descreveu as cenas, como é que ele amarrou os pontos, como é que ele construiu o personagem, os temas, esse tipo de coisa. Mas aqui o plot seria como se fosse um resumo da obra, que inclusive teria infinitas possibilidades de execução. Você pode, com o mesmo resumo, escrever infinitas histórias, né? Depois a gente vai analisar como é que ele executou isso aqui. Então aqui no plot é quase uma análise de gosto pessoal, só que eu tô tendo uma tendência ultimamente a analisar da seguinte perspectiva. Já vou adiantar que é de uma perspectiva mais ou menos mercadológica, mas é uma palavra que a gente tem usado, ou uma expressão que a gente tem usado bastante no canal, é a maximização do impacto, né? Foi o Bruno que levantou essa discussão, e é uma discussão que me interessa bastante, de o que é a maximização do impacto, e o que a gente está analisando aqui. É um pouco de gosto pessoal, qual foi o impacto em nós mesmos, como leitores, mas também tentando entender por que a gente gostou ou não de cada parte do texto. Se o texto conseguiu entregar um impacto com o que ele oferece aqui. Por exemplo, se você contar um resumo bem contado dessa história para outra pessoa, será que ela vai se interessar em comprar o material? É mais ou menos isso que eu estou tentando analisar. Então, levando em conta tudo isso, eu poderia dizer o seguinte, eu coloquei isso na minha avaliação lá embaixo, que os eventos são suficientes para desenvolver a premissa, a ideia central da história, e para desenvolver também o necessário do impacto que se espera para esse tipo de história. O impacto de quase todas as partes é muito bom, é muito alto, mas eu vejo que esse detalhe que o Ryan já disse, né, do clichê, ele pode ser um problema, porque ao meu ver, apesar de o clichê não ser um problema intrínseco, como eu já vi muitas histórias parecidas com isso aqui, eu já vi muitas vezes, muita coisa que ele coloca aqui, então apesar de não ter me incomodado na leitura, eu acho que mercadologicamente talvez possa sofrer um pouco, né? É um clichê bem trabalhado, tá? Como o Ryan falou, eu concordo com ele, isso não me atrapalhou na leitura, mas eu já vi muito isso aqui, já vi essa história várias vezes. Assim, claro, não exatamente do jeito que ele coloca aqui e tal, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu avaliei o plot com uma nota alta, só que eu tirei algum pouquinho de ponto ali por causa disso, por causa do excesso de clichês na narrativa. No meu caso, eu achei o plot, de novo, divertido. Eu acho que ele cumpre a proposta dele, mas o que mais me chamou a atenção é justamente, né, a ideia da vitrola, né? Tipo, ele não pesca o morto, ele não pesca nada, ele pesca uma vitrola, que é muito interessante por si só, porque, primeiro, você pensa assim, tá, como é que essa vitrola foi parar ali, sabe? Como é que essa vitrola, ela chegou até onde chegou, e depois, quando ele restaura,
história, né? O mistério, que eu acho que é a parte mais legal do conto, inclusive, quando ele pega a vitrola, ele tem uma espécie de... Ele meio que restaura, né? Ela faz uma restauração ali pra ela voltar a ser funcional. E aí, enquanto ele tá ouvindo, ele percebe que tem uma ranhura, e aí ele não liga pra isso. Ele fica tipo assim, beleza. Só que ele tem a impressão de que a vitrola, aquela ranhura, ele tem a impressão de que é um grito, sabe? Nossa, aquilo é bem assustador, assim. Você fica, caramba. Tipo, ele começa a prestar atenção, e aí ele percebe, calma, tem alguém realmente gritando aqui. Ele pensa que é o efeito da bebida, né? Acaba dormindo, e aí é um ruído que ele é meio que místico, porque ele não se repete. Então ele sente que o lago, ele começa a criar uma conexão, né, com o personagem, e a introdução do velho, que é o verdadeiro mergulhador, né, que ele disse também que o lago já trouxe muitos problemas pra ele, eu acho que ele enfraquece um pouco o conto, sabe? Eu esperava um conto, eu acho que ele ficaria mais legal se ele fosse mais íntimo, sabe? Mais solitário, porque depois você percebe nitidamente, né, no terceiro ato do conto, que ele vira mais um terror, no sentido de, tipo assim, a fonte do terror passa a ser o mergulhador e não o fantasma, e não o aspecto fantasmagórico. Embora eu goste da conclusão, eu acho que a conclusão, ela tem sim um aspecto fantasmagórico muito interessante. Então, assim, no geral, eu gostei muito desse plot, gostei muito. Apesar que o velho também é um fantasma, né? Desde a hora que aparece o velho, até o final, tem fantasma presente ali. Só que não parece isso, né? Não parece isso. Então são dois tipos de fantasma diferentes, né? O velho está preso mais à casa, ele meio que tenta ajudar a fantasma lá do lago, que se apresenta de uma forma completamente diferente, inclusive morreu antes dele e tal. E eu achei interessante essa construção, assim, de como é que os personagens, como é que os fantasmas viram o que eles são e como eles viram coisas diferentes, complementares ali de alguma forma. A mulher fica presa no lago, o cara fica preso na casa de alguma maneira. Eu achei interessante isso. Quando ele apareceu, a primeira vez, o velho apareceu, é aquela coisa do clichê, né? Eu pensei assim, tá, não vai ser ele o fantasma. Ele não é um fantasma também. Mas aí aconteceu que ele era. Só que, tipo, eu meio que reverti, sabe? Na minha mente. Eu fiquei, tipo assim, tá, não vai ser ele. E aí, no final, era. A gente tem uma dica disso, né? Por conta de um jornal que o personagem pega, né? No final, assim, uma manchete, alguma coisa relacionada. Também tem algumas outras pessoas que ficam no lago ali que dá uma ideia sobre o que realmente pode ter acontecido. Só que eu ainda acho que, tipo assim, tá, se a gente tá falando do tipo de fantasma, né? Dos tipos de fantasmas que poderiam ter, eu preferiria aquele fantasma que não é, tipo, igual o velho, que fica interagindo, sabe? Eu gosto mais daquele fantasma espectral, longínquo, sabe? No meu conto, por exemplo, Minha Doce Beatriz, eu fiz um pouco dos dois, né? Porque o personagem, ele interage com a fantasma sabendo que ela é uma fantasma, né? E ela faz fantasmices. Tipo, grita do nada, passa pela parede, faz assombração, entende? Então é por isso que eu achei muito mais interessante a fantasma que aparece no fundo daquele lago, só pela imagem por si só, mas eu acho que ela age como um fantasma de verdade. Então, nesse quesito, eu acho que valeu a pena. Eu tava considerando uma coisa aqui agora, que o jornal disse que o cara tinha né? Só que ele aparece fisicamente ali e ajuda o cara, entra no barco, faz coisas com ele, empurra ele e tal. Então talvez ele seja tipo um morto-vivo só. Ele não precisava ser um fantasma, né? E pelo menos ele está solidificado ali. Ou então o Pedro também é um fantasma, né? Talvez exista essa possibilidade do Pedro também ser um fantasma. É muito repentino a maneira como as coisas acontecem em determinado ponto. Principalmente a parte em que ele volta, né? Que ele consegue se soltar, sabe? Eu penso assim, nossa, será que realmente ele conseguiria se soltar? Cara, seria um plot twist muito interessante. Ele precisaria só plantar isso lá no começo do conto. Alguém da casa dele lá, com saudade dele, ou não sei. Com saudade não, porque saudade é uma palavra que já entrega o jogo. Mas da ausência dele. Alguém é triste pela ausência do Pedro. Na vitrola, depois, no final... se eu não me engano, gritam o nome dele, né? Na vitrola. Eu acho que essa é uma das pistas. É que quando ele tá ouvindo a vitrola, eu sei. eu acho que essa poderia alguém ser na casa, depois ele sai da casa, ou ele esvanece e alguém... Não, esvanecer também ia ser muito na cara. Mas alguém podia usar a vitrola pra... Alguém com a vitrola falando o nome dele, alguma coisa assim. Não sei. Teria que pensar um pouco melhor como é que seria o final. Mas podia ser um plot twist do caramba, hein? Ia ser legal se ele tivesse morto também. Bom, de qualquer forma, tem pelo menos duas pessoas mortas e elas são diferentes uma da outra. Eu achei legal isso aí. Eu gosto dessas coisas assim. Não o óbvio do óbvio. Inclusive, tem um clichê que é esse próprio da vitrola, de você tocar e escutar uma outra coisa que não é a música e tal. Isso aí é um clichêzão também. Por exemplo, lá nos anos 80, lá você tinha aquela ideia de que você girasse os discos ao contrário, você ouvia uma outra frase e tal, né? E então, quando ele entrou com esse lance ali, eu já fiquei meio assim e tal, vamos ver o que ele vai fazer. E ele desenvolveu uma outra coisa. Então ele foi pegando os clichês e foi dando o jeito dele ali, ele foi usando
criando de um jeito próprio, mas não deixa de estar usando aquelas características mais clichês, né? Agora, eu queria comentar uma coisa, só pra pontuar aqui. A gente deu a mesma nota no plot, nós dois, não sei se você viu lá. Agora, entrando na execução, que a gente pode falar propriamente do texto, ou do storytelling, a primeira frase eu não entendi. Ou melhor, a segunda frase, mas no primeiro parágrafo. Vou ler aqui, ó. O lago era um espelho negro. Beleza. Aí ponto. Podia estar com ponto e vírgula, podia estar com traço, para indicar alguma conexão, mas não tem, tá só um ponto. Envolto por árvores retorcidas de uma névoa perene, parecia se agarrar à superfície como um véu. O lago parecia se agarrar à superfície, porque assim, parece que é pra ser essa névoa, né? Envolto por árvores retorcidas e uma névoa perene, parecia se agarrar à superfície como um véu. Mas veja, são duas coisas que ele lista, né? Árvores retorcidas e uma névoa perene. E aí, o final da frase, parecia se agarrar à superfície como um véu, parece ser sobre a névoa. Assim, interpretando, mas sintaticamente é sobre o lago. Então, essa frase tá esquisita pra caramba. Aí tem um ponto e vírgula, era o tipo de lugar que fazia qualquer visitante sentir que estava sendo observado. Ou seja, é realmente sobre o lago. Então essa frase, ela tá zoada, tem que arrumar aí. A minha interpretação, o lago também é uma coisa ruim, tá ligado? O lago também é fantasma. Tipo, só as pessoas que morrem ali viram fantasmas, sabe? Eu pensei desse jeito, como se o lago tivesse, tipo assim, quem é o próximo? Que também é um tipo de muito comum, né? Do local amaldiçoado. É por isso que a gente vê várias histórias com a pessoa no lugar. Tipo, a garota no lago, a garota no trem, o menino no prédio, não sei o que no castelo, entendeu? Porque é muito comum também que o local, o Stephen King, por exemplo, Stephen King, né, escreveu lá o Iluminado, The Shining, e o hotel também é um personagem na história, também é um fantasma. Eu gosto muito disso. Mas é que eu não sei, eu acho que ficou confuso de qualquer forma. Não acho que seria uma desculpa pra ir essa frase, não. Acho que dava pra fazer o mesmo efeito de uma maneira melhor, assim. A frase, no mínimo, ficou confusa. Ainda sobre a execução, porque isso aqui esse exemplo aí foi de uma frase que tá mal construída, né? Mas sobre como as coisas vão sendo escritas ou descritas pra gente, né? Que é do que se trata a execução. Eu achei que o plot foi bem executado e a ambientação tá muito boa. Tem uma ideia bem desenvolvida ali dos elementos que ele quer trabalhar pra essa história. Ainda que os personagens em si, eles não estejam tão bem desenvolvidos, eu achei, né? Você consegue fazer muito questionamento sobre o próprio protagonista. Então tem muita coisa, assim, que não tá errada, assim, mas são algumas pontas soltas sobre as motivações dele, sobre as reações que ele tem, o que eu não achei muito interessante, apesar de que o protagonista é o mais bem desenvolvido. Mas, por exemplo, o senhorzinho não é bem desenvolvido, você não consegue entender ele, né? A narrativa tá meio corrida, parece, né? A mulher que morreu antes, né? A fantasma do lago, também, ela tá completamente subdesenvolvida. E só tem três personagens, né? Então, algum deles tinha que estar bem resolvido ali, e não tá, né? Eu acho que nem o protagonista, ele tá tão bem desenhado, assim. O que você acha? Eu não gostei da implementação do velhinho, né? Acho que é Manso o nome dele, porque eu acho que enfraquece justamente o ritmo da narrativa. Eu queria algo mais solitário mesmo, mas no geral eu acho que a dificuldade, o conto poderia ser mais bem desenvolvido se ele focasse só no Pedro, entende? Porque eu penso assim, tá, por exemplo, tem uma hora lá que eu acho muito estranho, inclusive, porque o velho senhor, ele meio que tem um equipamento de mergulho pra 2 pessoas, sabe? Tipo, beleza. Aleatoriamente, ele tem um equipamento de mergulho pra 2 pessoas. E aí, do nada, ele mergulha. Já fez isso antes? Aí, não. Então me siga. Tipo, cara, você não mergulha assim. Tipo, você precisa de um treinamento, sabe? Não é assim, do nada. Você tem que fazer uma instrução básica antes. Geralmente, quem trabalha com essa parte de mergulho, eu sei porque eu moro no Rio de Janeiro, no litoral, né? Tem muito mergulho aqui e não é uma coisa simples, assim, sabe? Principalmente mergulhos em lagos como esse, embora seja um mergulho menos arriscado, por assim dizer, você precisa de um preparo, sabe? Você precisa de algum tipo de instrução, e eu sinto que foi tudo muito repentino, sabe? As coisas vão acontecendo muito rapidamente ali, só depois elas meio que voltam pra aquela coisa de tipo assim, vamos voltar pro que interessa, vamos voltar pro aspecto fantasmagórico. Por exemplo, no clímax, cara, eu achei aquele clímax meio desnecessário, sabe? Tipo, se fosse pensar no aspecto fantasmagórico, teria mais força se ele morresse ali também. Mas não, ele volta. Só que aí quando ele volta, o cara some.
E aí, tipo assim, pô, pra que isso, né? Mas enfim, eu acho que no geral, assim, de novo, foi divertido. Mas essas coisas fazem parte, eu acho, dessas histórias de terror. E até o Stephen King mesmo tem um monte de história dele que alguns elementos simplesmente vêm e vão, assim, não tem justificativa. Uma coisa que me fez torcer um pouco o nariz quando eu li foi que, beleza, tinha uma casa convenientemente perto do lago e nessa casa tinha um equipamento de mergulho. Então era muita coincidência. Só que, claro, por que aquilo ali tava ali? Porque aquilo tinha a ver com o problema do lago. Tanto é que isso é mostrado depois, né? Faz total sentido. Só que quando aparece isso uma primeira vez, né? Pô, aparece uma casa ali meio esquisita, meio abandonada, e tem equipamento de mergulho e tal. E no mínimo eu esperaria uma reação do cara assim, tipo, caramba, né? Putz, que bom. Aí ele podia ficar meio assim, tá ligado? Ou se animar de um jeito meio burro, meio ingênuo com a coincidência, ou ficar meio preocupado com a coincidência, né? E aí não tem ele não esboça nenhuma reação com relação a isso. Mas tudo bem. Coincidência não era, porque aquele problema estava acontecendo por causa dos Amâncios ali, né? Dos Amâncios. Mas isso não é esboçado pelo protagonista. Conforme você lê de primeira, assim, a coincidência, ela é ignorada, sabe? Pelo personagem. O personagem ignora a coincidência. A coincidência é mais por parte do equipamento de mergulho mesmo do que da casa estar ali, né? Os diálogos são bons, assim, sucintos, sumariza bem os eventos, às vezes até demais, eu acho. Pro finalzinho, eu acho que ele ficou muito rápido, desnecessariamente rápido, mas eu acho que no geral ele sabe equilibrar bem, sabe equilibrar bem os períodos, sabe? Uma das coisas que eu comentei na avaliação no site é que quando ele está no lago mergulhado já com o velho lá, o narrador chama de cemitério improvisado, aquele monte de objetos jogados lá embaixo. E isso me pareceu uma antecipação meio forçada, sabe? Porque ele não encontrou nada típico de cemitério, foi só uma maneira de falar. Só que eu acho que são os muito objetos, forte. né? Acho que são os Mas objetos. não é um cemitério, é um lixo, é um lixão. Tinha que ser um pouco mais sutil, eu acho. Porque como é que você faria? É isso, não sei, mas eu não colocaria cemitério de jeito nenhum. A não ser que o velho falasse isso, entendeu? Como um foreshadowing. Se o velho falasse, faria todo sentido. Porque ele sabia que aquilo ali era um cemitério. E a princípio, o leitor não saberia. Nossa, parece um cemitério improvisado isso aqui, tá ligado? Mas ainda assim, cemitério é muito forçado, eu acho. Como antecipação do que vai acontecer, porque era uma espécie de cemitério ali, já que as pessoas morriam ali dentro, né? Faz sentido na narrativa. Só que o cara simplesmente usar isso de figura de linguagem, assim, eu achei muito forte, achei muito forçado. Porque, não, só tinha os brinquedos ali, ele não viu nenhum corpo. Ah, é um cemitério. Aquilo ali é um lixão, pô. Mas tá, só tem um monte de lixo ali, aí vai um cemitério, sei lá. E aí depois a gente descobre que é um cemitério mesmo, um cemitério entre aspas, né? Então eu preferiria ver isso na boca do velho, se fosse por estilo, mas eu acho que eu não colocaria isso nem na boca dele. Enfim, deixa eu ver aqui a nota que você deu. A nota da execução é parecida a nossa também. A nota ficou bem parecida, tudo, na verdade. Uma outra coisa que eu considerei aqui, ó, na execução, é que a estrutura, ela tá muito bem preparada, ela entrega tudo na hora certa. Isso que é a estrutura narrativa, né? Quais partes vão sendo apresentadas em que momento, né? Por exemplo, se você pensar na estrutura mais básica, que é a estrutura em 3 atos, existem coisas típicas para você contar no ato 1, no ato 2 e no ato 3. Então você espera que as coisas sejam dispersas de um jeito que maximize o impacto da apresentação desses elementos. E eu acho que isso ele fez bem aqui. Parece sim, que no ato 1 é claramente o lago, no ato 2 é o que tem nele, as pessoas que ao redor dele, no ato 3 é o que aconteceram com elas, com as coisas também. Isso está bem feito. Uma outra coisa ainda sobre a execução, eu acho que um dos prejuízos nesse item aqui da execução é com relação à temática para fora do gênero, para além do gênero. Porque, beleza, no gênero, que é basicamente o cumprimento do desafio, tá tudo certo. O que eu esperava aqui? Que alguma outra coisa tivesse sido desenvolvida também, alguma outra temática junto. Porque não basta você só apresentar um fantasma, aspectos fantasmagóricos. Os grandes contistas não fazem isso. Pensa nos contos aí do Edgar Allan Poe, do próprio Stephen King. Eles vão desenvolver alguma outra coisa. Tem um trauma na vida do personagem, tem alguma outra coisa, tem um rompimento familiar, tem alguma parada que acontece, que vai correndo junto e que faz aquele problema ali do fantasma ou do horror ficar muito mais forte, porque o personagem ele já está fragilizado às vezes. Ou às vezes não, às vezes você pode trabalhar com a arrogância do personagem, não deixa de ser um subtema bem forte. E esse conto ele podia fazer isso, cara. Talvez pra planejar um plot twist, né? Talvez pra trabalhar, por exemplo, o que ele poderia fazer? Sem dar um exemplo muito específico. Ele poderia trabalhar um tema emocional no protagonista que fosse idêntico ao da moça que morreu do lago. Que aí isso seria revelado em algum momento. Tipo, ele perdeu alguém também. É, isso. Exatamente. Às vezes pro mesmo lago, né? Pro mesmo lago, tipo... Ou então aumentar o impacto emocional. Então, tipo assim, às vezes quem morreu era parente dele, sabe? E aí fica naquela coisa, tipo assim, nossa, eu te amo, mas agora você virou isso e não era isso que eu me lembrava que você realmente era. Então, tipo... Outra coisa que podia ser explorada, do jeito que está ali, não chega a ser um subtema, mas
tem essa característica do velho lá, que é o fato de que ele leva pessoas pra morrer com a amante dele ali, né, com a pessoa que ele ama, e ele se satisfaz com isso, porque quando ela aparece, ele fica vislumbrado com ela, ele tem um olhar de saudade, né, como ele coloca ali no texto. Eu não lembro como é que é, qual a palavra que ele usa, mas ele tá meio satisfeito ali, né? Então você podia trabalhar isso no protagonista. Podia ter alguma subtrama, bem breve que fosse ali, você citava 3 vezes ela no texto, já tava bom pra fechar um arco da subtrama, que seria o personagem, o protagonista, ele indicando alguma falha, como é que a gente chama isso, cara? A falha trágica do personagem, né? Indicando um problema moral que vai ferrar com ele, tá ligado? Que é parecido com o do velho, porque se, por um lado, o velho, ele se satisfaz com pessoas morrendo no lago, o protagonista, talvez, ele tinha alguma coisa em que ele se satisfazia que não era das melhores, tá ligado? E aí agora ele tinha formas fáceis, com pouco texto, de trabalhar um subtema ali, ou uma subtrama forte. O conto dá isso, ele dá essa base, assim, pra fazer isso, mas ele não fez. Eu não sei com quantas palavras ficou esse conto, porque às vezes esse que é o problema, né? Você vai escrevendo, já deu a quantidade lá, você não sabe mais o que fazer, né? Os meus contos têm todo esse problema, mas só que nos meus contos, o que eu faço? Eu escrevo do jeito que eu quero, que fique o conto, com subtemas, com subtramas, com um monte de subtexto, eu escrevo do jeito que eu quero. Quando eu vou ver, tá com 5.000 palavras. Inclusive, o último conto que foi analisado, meu, que foi o do Funeral de um Homem Completo, né, que é pros 5 arcos, é um desafio difícil, cara, você sabe, né? Você fazer 5 arcos completos num conto, por isso que é um desafio, ele é difícil mesmo. Então eu fiz do jeito que eu quis. Eu primeiro planejei tudo, fiz ficha de personagem e tal, escrevi o conto, ficou com 4.800 palavras, eu acho, a versão original. Aí o que eu fiz? Com ele pronto, aí eu fui cortando tudo. Cara, eu fiquei dias cortando, reescrevendo as frases e tal, pra diminuir, até que eu consegui chegar naquele resultado lá, né? E isso é um processo excelente, assim, pra escrita, porque a mágica acontece na reescrita, já dizia o Newton, né, o tio Newton. Ele falava isso, e é uma verdade, né? Você vai vendo os manuais de escrita, por exemplo, todo mundo fala a mesma coisa. Fala, ó, você não pense que você vai escrever uma grande parada na primeira escrita, você tá fazendo um rascunho, depois você vai arrumar isso aí. E se você faz um conto do jeito que ele precisa ficar, independente do tamanho, e depois você vai tentando diminuir o tamanho dele, é isso que você tá fazendo. Você vai se matar pra fazer a reescrita ali. Então, se você já tem o grosso, as duas coisas que precisam acontecer, você só precisa tirar texto pra enxugar, você vai conseguir fazer tudo isso que a gente tá falando aqui. Agora, se você fizer o texto primeiro, e depois for pensar, se você vai fazendo o texto preocupado com o tamanho, e depois você vai tentar enfiar as coisas que faltaram, você não vai conseguir fazer, né? Não tem como fazer. É muito mais difícil, porque aí tudo que tá ali, você não quer tirar, né? Você já perdeu um tempo ali construindo as coisas, você não vai querer tirar. Então esse é um detalhe. Quer dizer, dá pra fazer, sempre dá pra fazer, né? Mas assim, é mais difícil. É mais fácil fazer o texto do jeito que você quer primeiro e depois reduzir. Também dá uma dor lascada, né? Cortar texto é dolorido, né, cara? Mas eu acho que é o jeito mais fácil e vale a pena, porque é um processo de reescrita por si só. A gente vai pro próximo item? Qual que é o próximo? A escrita, né? Eu acho que é literalmente aquele tipo de texto que você percebe que o cara, ele escreveu na empolgação, e aí vários errinhos passaram, vários errinhos bobos, assim. Tipo, errinhos de vírgula, orações que elas poderiam ser mais, como eu posso dizer, enxugadas. Tem um problema aqui, por exemplo, que é um diálogo, cara. Ó. Oi, perdão, estou procurando quem é você. E não tem nenhum ponto de interrogação ali. Esse tipo de errinho, cara, ele confunde a gente. Faz você parar, né? Porque o bom texto, você não presta atenção muito nele, né? Você quer uma coisa que tá... o que tá acontecendo? Qual é a cena, né? Você quer algo fluido. E esses errinhos, eles prejudicam, cara. Eles prejudicam. Tudo bem que eles são simples, né? Facilmente eliminados com uma revisão. Eu sou daquela filosofia de tipo assim, tá escrevendo, deixa fluir, mas não deixa fluir tanto, ao ponto de que depois que você vai ler o seu próprio material, nem você entenda o que está acontecendo, porque isso é perigoso. Claro que num conto isso é facilmente remediável, mas e se no futuro você escrever num romance, por exemplo? Aí você volta, você tá lá 150, 200 páginas, você volta, você não entende nada. E aí muita gente abandona, muita gente abandona. Então, assim, tome cuidado com relação a isso. Eu acho que a escrita aqui, ela tem vários tropeços que poderiam ser facilmente revisados, assim. Eu tenho a acrescentar o seguinte, que o Fabrício foi o primeiro cara que enviou o conto quando a gente começou a campanha. Quando a gente lançou o desafio, meses antes de lançar a campanha, teve o seu conto, teve o do Lisboa, teve o do Panda, teve o meu. Só que quando a gente fez a campanha para começar a juntar mais contos para lançar a antologia, o Fabrício foi o cara que mandou primeiro. Então eu imagino que ele deve ter escrito muito rápido isso aqui mesmo, né? Talvez faltou revisão, alguma coisa assim. Talvez até esse ponto de interrogação caiu na revisão. Bateu a mão lá, na revisão. A gente tem que depois olhar a revisão pra ver se tá certa, né, cara? Pode ter acontecido isso. Mas eu vi algumas coisas também faltando ali, por exemplo... Deixa
Deixa eu ver aqui, ó. Não vou citar especificamente, mas tem 2 pontos faltando em um lugar, ponto e vírgula faltando em outro. Tem algumas palavras que eu acho que... Algumas palavras que eu sugeri trocar, por exemplo, quando ele disse que o cara tentava tocar a vitrola. Mas eu não sei se uma vitrola você toca. O que toca é o disco na vitrola, né? Então ele poderia colocar usá-la ao invés de tocá-la, né? Algumas coisas desse tipo, assim. Não é tanta coisa, né? É tudo bobeira, assim. Mas a gente acaba tirando o ponto porque, como revisor, a gente tem que fazer isso, né? A gente prefere que os autores saibam que eles têm que arrumar tudo, né? Porque vai ser publicado e tal, vai dar trabalho depois pra gente, né? Acho que é isso, né? Bom, deixa eu ver aqui. Mas assim, ó, apesar de eu ter algumas ressalvas que eu coloquei na avaliação, o vocabulário, ele tá na medida, ele não é exagerado, mas ele não é pobre também. A sintaxe tá certinha, os problemas, eles são fáceis de resolver. Agora a gente pode ir pro estilo, né? Eu queria começar esse aqui. No estilo, a gente avalia coisas que no texto contribuem para o impacto do conto, basicamente. Então, por exemplo, como o conto é narrado, né? Qual é o tom em que o autor escolheu narrar pelo narrador? O narrador é um elemento importante do estilo. E aqui, o narrador, eu só posso dizer que ele foi muito bom, ele foi ótimo. Ele não se mete onde ele não deve, né? Ele não viaja na maionese, ele não se perde nas informações, ele é coerente, assim, do começo ao final. Eu gostei do narrador. O texto não tem muitas figuras sintáticas, ou figuras de linguagem, por exemplo. Ele não tem muito isso. Ele não vai fazer grandes alegorias, ou grandes analogias, ou metáforas. Ele não vai fazer firula no texto. Firula parece pejorativo, né? Mas às vezes fica muito bom. Por exemplo, o texto com a maior qualidade de figuras sintáticas que a gente tem nessa antologia é o do Panda, né? Foi um dos primeiros textos escritos lá quando a gente lançou o desafio, proposto pelo Ryan, inclusive, né? O texto do Panda, ele tem uma preocupação estética muito grande na sonoridade das frases e tal. Então, esse tipo de coisa a gente avaliaria aqui. E esse texto aqui não tem nada assim que chame atenção. Às vezes não precisa, mas às vezes pode ser que isso cause um efeito muito interessante no conto. Ainda mais para um conto que você tem que ter um tom específico, né? Mas aqui, assim, eu não tenho nada para punir na avaliação, só não tem nada assim a acrescentar. Então, a linguagem, ela tá bem adequada, mas ela não é nada demais. Eu só achei que o texto, ainda falando de estilo, ele tem um certo excesso de adjetivos e de advérbios. É uma coisa que a gente já falou muito aqui no canal, faz tempo que a gente não comenta muito sobre isso, mas a gente tem até um desafio sobre isso, né? Que é o desafio 3 de contos sem adjetivos e advérbios, exceto os advérbios de negação. E justamente porque isso empobrece um pouco o texto. Então tem muita coisa aqui que é colocada do jeito mais forte possível. Então as expressões que ele usa, por exemplo, era impossível, não sei o que lá, né? Então é sempre assim, tudo muito forte, né? Insuportável, não sei o que. O texto sempre coloca advérbios ou adjetivos muito fortes. Isso acaba por enfraquecer o efeito, na verdade, porque é tudo muito forte, tudo que vai fazer é tudo exagerado. E acaba que o texto não fica tão forte assim. Assim, não é grande coisa não, tá? Eu acabei pontuando bem também o estilo dele, eu acho. A pontuação foi bem alta, cara. Essa nota foi bem alta porque o conto tá bom. A gente tá criticando tudo que a gente pode aqui, tá? Mas o texto foi muito bom. Se vocês olharem a avaliação, tem 7.8 da minha nota lá e 8 do Ryan. Tá descendo a lenha aqui, mas o conto tá muito bom. É que a gente tem que ter coisa pra falar, né? Então os mínimos detalhes a gente tem que pontuar. O que você tem pra dizer sobre o estilo? Concordo com você. E eu também gosto muito dos... São poucas vezes que ele faz isso, mas às vezes ele coloca, por exemplo, uma manchete, sabe? Tipo, crianças desaparecidas. Amâncio, senhor Amâncio morreu afogado. Tipo, como se fosse um jornal. Isso é estilo, né? Isso é estilo. O narrador poderia ter sumarizado, mas ele faz essa citação de documento como se fosse, tipo, parte da narrativa, certo? Como se nós estivéssemos, como posso dizer, meio que flutuando pelos elementos da narrativa, sabe? Tipo, olha só esse jornal aqui, o que tava dizendo. Ele não diz isso tão explicitamente, né? Ele fala, tipo, isso era o que saiu na manchete. Aí depois ele coloca em itálico, né? Pra saber que mudou a forma, né? A informação tá saindo de outro lugar e depois ele continua. Então acho que isso contribui pro estilo também. Então é isso, não tem muito o que comentar além disso não. Eu acho que cumpre bem o desafio, o estilo é muito bom nesse sentido. Eu acho que no começo talvez ele acaba se perdendo um pouco, mas eu acho que ele é um texto bem direcionado, assim, principalmente quando ele chega, quando a gente conhece o personagem, né, o Pedro, ele começa a fazer as ações, tudo acontece de modo que eu não diria que atrapalha em muita coisa não, assim, tipo, se alguma decisão, o jeito que ele decidiu contar, eu acho que as discordâncias que eu posso ter é relacionado à temática e não tanto à maneira como foi executada, porque levando em consideração tudo isso, eu acho que uma escrita boa, um estilo bom não sairia do que a gente viu aqui. Por fim, a gente tem o critério do desafio, que é o cumprimento, quão bem o conto cumpre o desafio, né? Vocês viram aí na tela, o Ryan deve estar super angustiado aí, que eu escrevi tudo errado, né? Cumpre perfeitamente. Depois
depois eu arrumo isso aí. O que me fez dar nota máxima pro desafio foi o personagem ouvindo o grito entre a música na ranhura da vitrola. Ali o conto me conquistou. Muito legal, muito legal. Pensei assim, caramba, sabe? Tipo, eu fiquei genuinamente assustado, porque não é de todos os clichês de execução, cara, tudo bem, você tem essa coisa de você colocar o disco ao contrário, mas ele não tava fazendo isso, ele tava ouvindo o disco, e a ranhura era que tava, sabe, amaldiçoada, como se fosse uma brecha quase que espiritual, sabe? Ali pra mim já era 10, assim, o resto foi só um plus. Por que eu dei 10 pro cumprimento do desafio? Pensando só nos personagens, ou só no fantasma, especificamente, que ele não precisa ser literal, a gente explicou isso numa live, né? A gente tem a Dama do Lago, ali, que ela aparece uma vez só, rapidinho, então não seria suficiente pra gente dar a nota máxima, pra mim, pelo menos. Mas tem o senhor que aparece também, que ele, no mínimo, está morto. Então, na minha interpretação, ele também é um fantasma, só que aconteceu com ele um fenômeno diferente do dela, né? Então, agora, se ele me disser que não é um fantasma, primeiro que o texto importa mais do que o autor, certo? O texto já está pronto. Você pode ter uma intenção e o seu texto bater na trave. Mas se eu tivesse a certeza de que o cara não era um fantasma, ele era, por exemplo, um tipo de zumbi, um morto-vivo ali, isso enfraqueceria um pouco a nota. Mas eu, desde o começo, fiquei achando que ele era um fantasma, né? Só de um tipo diferente. Então isso já seria o suficiente para dar uma nota máxima ali, porque o velho, ele aparece antes do meio da história, né? Mas tem mais do que isso. Os elementos fantasmagóricos, eles aparecem desde o começo já. Tem esse elemento que você falou, né? Da vitrola. Mas, por exemplo, o lugar já é descrito com aspectos meio sombrios, assim. Você tem aquela névoa sinistra ali, ele tem arrepios, ele tem um pouco de suspense quando alguma coisa bate no barco e ele não sabe o que é. Então, tem um monte de coisa na composição que vai montando esses elementos de um conto fantasmagórico. Então, por isso que eu acho que ele merece nota 10 aí. E com isso, eu acho que a gente fecha todos os critérios da análise, né? Você quer comentar mais alguma coisa? Não. Para mim é um conto muito bom. Gostaria de ver mais contos do nosso colega aí no grupo. Queria ver mais da maneira como ele consegue resolver os outros desafios. Eu acho que se você for participar de outros desafios, dá para ser mais ousado, mas ainda assim tem muito potencial. Então, beleza, é isso aí. Obrigado, Fabrício, pelo conto. Conheço o Fabrício faz bastante tempo já. Já tenho alguns outros textos dele. Ele escreve bem mesmo. Tomara que ele possa participar dos próximos desafios e, por conseguinte, dos próximos livros que a gente vai publicar, né? Mas, por enquanto é isso. Então, nos vemos ou na próxima live ou no próximo vídeo. Até a próxima. Até mais.